Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo. Hoje a gente vai falar sobre a proposta que o Ministério de Minas e Energia emitiu sobre como deve acontecer a renovação das concessões de distribuição daqui por diante. Tá? Vale lembrar que esse tema ainda é uma proposta, ou seja, ainda vai para audiência pública, etc. Ele pode ser alterado, mas chamou muito a nossa atenção o fato do mercado ter reagido muito bem, né? Quem acompanhou o mercado ali de sexta-feira viu que as empresas de energia elétrica subiram em bloco, mas naturalmente eu acho que umas vão ser mais afetadas que outras, então a gente vai falar sobre isso ao longo desse documento. Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que nós responderemos para vocês. Então, agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá. Ministério de Minas e Energia divulga proposta de renovação das concessões de distribuição. Tá? O que vocês têm que entender, assim, quem já me acompanha em outros vídeos, entende que o setor de infra, né, mas energia elétrica, distribuição, geração e transmissão, eles operam via concessões. Então, a concessão ela fica ali operando pelos próximos 30 anos. Assim que acaba a concessão, essa concessão ela volta ao poder concedente, ou seja, o governo federal, ele pega esse ativo e ele relicita. Tá? E eles estão promulgando uma proposta, é uma nota técnica que ainda deve ser encaminhado à relatoria e coisas assim, com uma proposta de como deve funcionar a renovação das concessões de distribuição de energia elétrica. Isso é muito importante porque a gente não está falando ainda de transmissão e de geração, a gente está falando só de distribuição. Então, para quem não sabe, existem aí mais de 20 distribuidoras com a sua concessão terminando, né, entre 2025 e 2031. A mais famosa, né, que está aí nos holofotes, é a Light, mas sabe que existe uma lista completa, que a gente até coloca aqui embaixo, de distribuidoras que tem a sua concessão vencendo, né? E eu coloquei até aqui uma tabela. Então, as distribuidoras da Energias do Brasil, da Neo Energia, da CPFL, etc. Então, o que acontecia? Como é que o mercado via essas operações? Ora, depois que você termina a concessão, você recebe aqueles ativos não depreciáveis e a vida ia seguir. Você ia ficar sem aquela concessão. Hoje, aparentemente, houve uma mudança de cenário aí, né? Então, o que acontece? Você teria a sua concessão renovada, desde que você queira, evidentemente, só que você teria que compartilhar esses ganhos de eficiência que você tem em sua operação de distribuição de energia elétrica com o consumidor. Isso pode parecer muito assustador no curto prazo, mas eu não acho que seja, eu vou explicar por quê. Né? O primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: qual é o cenário base? O que acontecia até o momento da promulgação dessa nota? Acaba a concessão, você bota a viola debaixo do seu braço, recebe a sua indenização e vida que segue. Né? Então, o que está acontecendo agora é uma proposta para você renovar essa concessão por mais 30 anos, ainda que não nas mesmas condições anteriores. Né? Vai existir aí um compartilhamento da eficiência que os operadores tenham em relação ao ativo, mas você ganha mais 30 anos de fluxo. Então, assim, essencialmente, eu acho que essa é a minha interpretação das ações terem subido tanto, principalmente as ações de empresas que possuem o segmento de distribuição privada, empresas privadas e famosas por serem muito eficientes. Né? Então, no fechamento de sexta-feira, a Equatorial estava subindo bastante, a CPFL estava subindo bastante, são empresas muito eficientes ali no negócio de distribuição, ou seja, elas operam com custos muito mais baixos o que seria, o que está considerado dentro da sua tarifa, e o oposto acontece na Light, por exemplo, porque os furtos são muito mais altos do que aquilo que se é considerado na tarifa. Então, o que a ANEEL está propondo? Ela está propondo o cálculo de um indicador chamado indicador 1, que seria um indicador que serviria para calcular o excedente econômico do segmento de distribuição. E o que é o excedente econômico? É tudo aquilo de valor que a empresa gera para além daquilo que está reconhecido nas suas tarifas. Então, nessas grandes tabelas que eu coloquei aqui embaixo, existe exatamente a estimativa do retorno que as empresas exercem em relação à base de remuneração dessas distribuidoras. Então, o objetivo é o seguinte: você pegaria
o quanto elas geraram em algum horizonte de tempo que a gente ainda não sabe, usando algum indicador que a gente ainda não sabe se vai ser média, não sabe se vai ser mediana, não sabe se vai ser percentil, mas essencialmente o percentual que saísse desse cálculo, a empresa precisaria compartilhar parte dos seus investimentos, parte da sua base, em investimentos relacionados à eficiência energética e coisas assim, tá? Então, o cálculo para se chegar a isso daqui, eu acho que não adianta eu colocar aqui em palavras, eu peço que vocês dêem uma lida, é um pouco complexo, porque afinal de contas são tabelas grandes, enfim. Mas essencialmente é todo o retorno em excesso que as distribuidoras apresentaram em um determinado horizonte de tempo via algum indicador que a gente ainda vai saber qual é, média, mediana, percentil. E aqui eu faço algumas simulações, né? Eu digo que, por exemplo, o indicador aqui, utilizando o ano de 2021, esse indicador daria 1,7. Então, quer dizer que 70% da base de remuneração da empresa teria que ser colocada no formato de investimentos nos próximos 5 anos, tá? No formato de investimentos baseados naquilo que eu acabei de comentar, né? Eficiência energética, enfim, coisas que fizessem que o preço da energia fosse reduzido no longo prazo. Tá? Eu acho assim que se você for uma pessoa um pouco ansiosa, você vai ver, mas a empresa vai ter que cortar o seu preço, a empresa vai ter que reduzir o seu preço. Eu concordo com você, mas há de mencionar que se você já é uma empresa eficiente e que o cenário base era você encerrar a sua concessão e devolver o poder concedente, agora você tem a opção de operar ela por mais 30 anos, é, tendo um retorno menor do que antes, mas ainda assim fazendo a operação, tendo fluxos de caixa por mais de 30 anos. Né? E se você é uma empresa muito eficiente, assim, no limite você vai ter a sua rentabilidade diminuída, mas ainda assim vai ser um número interessante, né? Você só vai ter que compartilhar parte dessa eficiência com o consumidor. O que é melhor, assim, sabe aquela história de que metade do perdido é lucro? Então, assim, você está ganhando aí 30 anos a mais de fluxo de caixa para eventualmente conseguir continuar gerando valor ao acionista, ainda que em termos mais apertados. Então, em um outro comentário que eu coloquei aqui foi o seguinte: eu percebi que empresas que não são expostas ao segmento de distribuição, elas também subiram muito. E eu fiquei um pouco encasquetado com isso, porque por que, sei lá, a Taesa está subindo, por que, que a Alupar está subindo, sendo que elas não têm o segmento de distribuição. Eu acho que talvez o mercado tenha pensado, se foram generosos com a distribuição, eventualmente eles podem ser generosos com a geração e transmissão também. E sobre esse aspecto eu discordo, né? Porque a distribuição, quando acaba a concessão, ela gera uma dor de cabeça muito grande para o poder concedente, porque afinal de contas ele precisa remunerar aquilo, ele precisa encontrar um comprador para aquele ativo, que é um ativo complexo, um ativo que dá dor de cabeça. O segmento de distribuição ele é mais problemático em relação à geração e transmissão, principalmente quando geração e transmissão já está de pé. Então, eu acho que o que o governo federal está fazendo aqui é atuar de uma maneira que seja bom para os dois. Você continua operando o negócio, mas em compensação a gente reparte essa eficiência com o consumidor. Então, acho que é um meio termo que eu particularmente achei interessante, mas que eu não acho que vai ser estendido para geração e transmissão. Muito pelo contrário, depois que uma geradora ela encerra o seu prazo de concessão, ela é um ativo limpo, maduro, gerador de caixa. Então, assim, quando você vai relicitar isso daí, isso é quase que uma fonte de receita para a empresa. Né? Depois de 30 anos de operação de uma geradora, de uma linha de transmissão, ela é um ativo que já está praticamente 100% depreciado. Então, as indenizações tendem a não ser tão expressivas. Enquanto que numa distribuidora, é um negócio capital intensivo. Você tem que todo ano estar botando bastante investimento ali, porque afinal de contas, a área de concessão ela se desenvolve, ela cresce, a população necessita de novos investimentos, você precisa investir em novas tecnologias de medição, disso, daquilo. Então, é um setor ali que está todo ano chamando bastante capital dos operadores e você precisa ser muito eficiente para operar nesse tipo de segmento. Né? Quem não é eficiente vai para o ralo mesmo, né? Que foi o que aconteceu com as empresas estatais historicamente ao longo do tempo. Né? Tanto é que hoje em dia você praticamente não tem empresa estatal de distribuição, exceto a CEMIG, a Copel e a Celesc. Do restante, todo o Brasil já foi privatizado. Então é isso. Vale lembrar mais uma vez que isso aqui ainda é uma proposta, né? Isso ainda vai para audiência pública. Como eu comentei também, é uma nota que exigiu ali um pouco mais de matemática, né, e conhecimento regulatório, então, por favor, dê uma lida para aqueles que estejam interessados em entender, né, matematicamente o que está acontecendo.
Claro, eu deixo aqui a parte de perguntas e respostas abertas, né? Se eu souber responder e ajudar vocês, vai ser um prazer, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu na sexta-feira e que alguns ativos precisam estar dentro desse balaio da renovação e outros nem tanto, tá? Então teve muita alta aí que eu achei que eu não concordei com ela. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.